Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 30º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho em que Jesus nos conta a parábola do publicano e do fariseu. Você se recorda que há 2 semanas atrás, Jesus falava da necessidade da fé, ou seja, que nós precisamos ter uma fé cada vez maior. Muito bem, hoje nós estamos falando da humildade. A fé e a humildade são essas duas virtudes fundamentais que estão na base do nosso edifício espiritual. Sim, essa parábola que Jesus conta do publicano humilde lá no fundo do templo, que se contrapõe à soberba do fariseu, é importantíssimo. Por quê? Porque nós temos que compreender a nossa pequenez e a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos, por nossa própria justiça, por nossa própria virtude. Nós, no fundo, precisamos ser mendigos da graça de Deus. E é por isso que, no domingo passado, nós falamos da necessidade de orar sempre. Veja então que interessante estes 3 domingos. O primeiro, a fé, depois a oração, depois a humildade. Ou seja, numa atitude de orante, de mendigo da graça de Deus, nós então colocamos essas duas virtudes que são a base do edifício espiritual. Para você entender como é que a fé e a humildade são a base do edifício espiritual, talvez seja interessante a gente fazer uma comparação. Você imagine quando você vai construir um prédio. Quanto maior o edifício que você vai fazer, mais profunda devem ser as bases, não é verdade? Então você precisa cavar bastante. Esse ato de ir para baixo é a humildade. Lá você coloca a sapata, lá você coloca, a base do edifício, que é a fé. Então você pode construir o edifício da sua vida espiritual. É mais ou menos como uma árvore. Ou seja, quanto maior a árvore, mais ela deve ser enraizada, senão diante do primeiro vento ela sucumbe. Então, vejam essa comparação da humildade e da fé como sendo as raízes do edifício espiritual. Por que isso é tão importante? Porque a fé nos diz, eu creio que Deus me amou. O amor que me salva não é o amor que eu realizo, mas é o amor que eu recebo pela fé. Eu creio que Ele me amou. Vendo este amor, eu me humilho diante dEle e peço, Senhor, dai-me então a graça de vos amar, porque se não fordes vós, eu nada sou, eu só sou miséria. E como esse publicano do Evangelho, eu bato no peito e me prostro aos vossos pés, sabendo que não mereço sequer levantar os olhos na vossa direção. E então, aí, como acontece no Evangelho, como Jesus nos diz no Evangelho, este homem voltará para casa justificado. Mas se você tiver uma atitude farisaica, você voltará para casa do jeito que você foi para a igreja. Por quê? Porque no fundo você está contando com suas próprias forças. Atrás de todo o farisaísmo existe uma heresia, a heresia chamada pelagianismo. Quem eram os pelagianos? Eram pessoas muito virtuosas que achavam que não precisavam da graça de Deus para se salvar. Jesus deu exemplo, basta. A gente segue o exemplo e está feito. Mas Santo Agostinho respondeu a estes pelagianos dizendo, gente, não é assim. Nós somos verdadeiramente indigentes, miseráveis mendigos da graça de Deus. Então, vamos acreditar nisso. Vamos humildemente mendigar a graça de Deus, dizendo, Senhor, pela fé, eu creio no vosso amor. Pela oração, eu peço a graça, que na humildade eu admito. Eu não sou capaz de vos amar de volta, mas perseverando na oração e no pedido humilde, nós faremos proezas. Deus abençoe você.